Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 6. Versículos de 1 a 15. João 6, de 1 a 15. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor todos juntos. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aí, queridos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida. Pedimos que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor deseja ensinar. Nos abençoe, Senhor, que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo. Possamos aprender de Ti a mensagem que o Senhor deseja a cada um dos nossos corações. Repreendemos, Senhor, toda artimanha do inimigo contra, Senhor, a pregação da Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos. Tira toda a nossa distração nesse momento. Possamos estar atentos ao que o Senhor vai falar, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa passagem é bastante conhecida por nós. Milagrosamente o Senhor Jesus distribuiu pão e peixe para uma multidão faminta, a partir de 5 pequenos pedaços de pão e 2 peixes. Interessante como a palavra de Deus dá os detalhes. Fala pão de cevada. Para nós, pão de trigo integral, pão de cevada, você vai ao mercado, você encontra pão de todo tipo. Mas o pão de cevada era, naquela época, um pão de custo mais baixo. Era um pão mais barato, ou seja, era alimentação daqueles que não tinham muita condição. E os 2 peixinhos, porque era uma cidade litorânea, todo mundo comia peixe, era um alimento acessível. E o primeiro detalhe é para pensarmos: alguém que tinha dificuldades para ter o alimento e porque não tinha condição de comprar algo maior, disponibilizou para que Jesus realizasse o milagre. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Às vezes, queridos, eu e você, nós nos vemos muitas vezes de mãos atadas diante de grandes necessidades ou dificuldades, mas nós esquecemos às vezes que Deus pode usar o pouco que nós temos a oferecer a Ele e transformar a vida de alguém ou a nossa própria vida. Nessa noite nós vamos meditar um pouco mais
sobre essa passagem que tem justamente a ver como que nós podemos aplicar o seu ensinamento nos dias de hoje. A palavra de Deus não está aqui por acaso. Os milagres de Jesus não foram registrados nesse livro por acaso. Você não está aqui por acaso, querido. O Senhor te trouxe aqui. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. A primeira coisa que nós vemos e nós podemos entender é que todo milagre que Jesus opera na nossa vida não é uma mera demonstração de poder da sua parte. Jesus não era um mágico, não era um realizador de desejos, ele não era um ser bruxificado, digamos assim, ele não tinha essa pretensão, ele era o Filho de Deus, então todo milagre que ele realizava tinha um propósito. Ele tem um propósito em tudo que ele faz. Ele veio para que nós tivéssemos vida eterna. Esse foi o propósito de Deus. Então ele nos ensina que se nós tivéssemos, teríamos que ter vida abundante e eterna. Então certamente ele nos ensina em tudo como alcançarmos esta plenitude de vida, nas provações, nos desertos e também nos milagres. Jesus realizou milagres. Ele ensina que temos que confiar nas suas palavras, porque ele não mente. A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. O nosso Senhor Jesus é Deus, querido, e ele está aqui nessa noite, e ele fala com você. Se ele fala com você, você pode acreditar. Talvez as pessoas à sua volta tenham mentido para você, tenham te decepcionado, tenham te enganado, tenham te enrolado, como nós dizemos, né? Mas pode ter certeza de uma coisa: o nosso Deus não faz isso. Se ele prometeu uma coisa, se esta promessa está aqui, ela serve para você, ela serve para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão vivos aí, irmãos? Amém. Ele também nos ensina que temos que ter fé para que possamos agradá-lo. Lá no escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, aquele que dá presentes, aquele que distribui presentes àquele que o busca. E o presente de Deus é a própria presença dele, não é nada daquilo que ele pode nos dar, mas simplesmente aquilo que ele é, querido. A presença dele que se faz presente essa noite também é o motivo de nós estarmos aqui. Atos capítulo 20, versículo 35 nos ensina que é melhor dar do que receber. Embora o mundo ensine o contrário, a sistemática do evangelho é sempre a contramão do sistema, querido. Ele nos ensina também que para cada efeito espiritual que nós esperamos, para cada milagre, para cada manifestação grandiosa que nós esperamos talvez muitas vezes, sempre há alguma atitude que ele precisa ensinar ao homem, ou que o homem deve fazer, para que junto com Cristo o milagre aconteça. Não que esse poder seja nosso, mas há uma parte que precisamos fazer. Um exemplo claro disso é Lázaro. Jesus ressuscitou a Lázaro milagrosamente, estava 4 dias, já cheirava mal, mas o que ele disse para aquelas pessoas que estavam lá? Tirem a pedra. Há sempre uma pedra que nós temos que tirar, para que Deus atue em nós e faça a sua obra. Então, queridos, todo milagre de Deus e de Jesus não é uma mera demonstração de poder. A segunda coisa que Jesus ensina nessa palavra é que só Ele tem todo o poder. Quando ele perguntou para o apóstolo Filipe ali, onde que eles comprariam pão para alimentar aquela multidão, ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele estava testando a fé daqueles discípulos. Jesus já sabia o que ele ia fazer em instantes, e a resposta de Filipe foi desalentadora, né? Ele viu só o que ele estava, a realidade visível ali naquele momento. Esqueceram que eles estavam com o Todo-Poderoso, com aquele homem que já tinha transformado a vida de um paralítico no tanque de Betesda. Eles já tinham presenciado a transformação que tinha acontecido na cidade de Samaria, com aquela mulher do poço de Jacó. Vocês lembram? Quando Jesus conversava com aquela mulher, e aquela mulher abre o seu coração para Jesus, e Jesus começa a revelar a vida dela, e através daquela mulher, uma cidade inteira foi alcançada. Aqueles discípulos tinham contato com isso o tempo todo. Aqueles discípulos também tinham visto Deus agir na vida de Jesus, quando transformou água em vinho. Todos presenciaram aquilo.
mas talvez eles se esqueceram naquele momento que o Senhor Jesus poderia multiplicar aqueles pães e aqueles peixes de uma forma tão fácil. E é assim na nossa vida, muitas vezes nós vemos somente o impossível, querido, diante dos nossos olhos, mas nós não enxergamos que Deus age no impossível. Talvez você olhe e veio aqui essa noite, olha, é a última oportunidade da minha vida, é a última coisa, que é o último recurso. Saiba, querido, você não precisa procurar em lugar nenhum mais. Descanse em Jesus, você vai encontrar a sua resposta. Amém? O nosso Deus é Deus do impossível. E a gente prega que Ele realiza o impossível, mas na hora da dificuldade, pela nossa fragilidade, eu e você muitas vezes titubeamos, duvidamos. Mas precisamos deixar de ser incrédulos. Nessa noite o Senhor Jesus nos exorta, a mim e a você, sejamos confiantes na sua poderosa mão. Amém, querido? Então essa doença que você acha que é incurável, essa conta que você acha que é impossível de pagar, talvez esse seu filho que você acha impossível dele se livrar das drogas, do crime, creia, querido, para Deus não há nada impossível. Continue orando, continue perseverando, na hora certa o Senhor trará a resposta para as suas orações. Uma terceira coisa que nós aprendemos aqui é a disponibilidade humana para o agir de Deus. Jesus poderia ter feito o suprimento aparecer do nada, como o maná que caiu no deserto para o povo de Israel, mas Ele veio para que nós tivéssemos vida abundante e nos ensinar como usufruir desta vida abundante com Deus, como se relacionar com Ele, como ter fé. Jesus foi uma nova esperança, um novo paradigma. Então, Ele nos ensina a ter um coração pronto a investir no reino de Deus. Um coração disponível que acredita na causa do Evangelho, ainda que custe muito. O menino aqui, queridos, o nome dele nem foi citado. Nem sabemos, foi um ilustre desconhecido. Foi um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Um dia nós vamos conhecer essa figurinha que consta aqui da palavra de Deus, e eu vou dar um grande abraço nele, se possível for, porque que disponibilidade maravilhosa. Provavelmente a mãe dele deve ter preparado o lanchinho dele. Olha, leva isso aí, porque vai demorar. Jesus ficava cerca de 4, 5 horas pregando, falando, aquela multidão sedenta de Deus, nas relvas, nas gramas, naqueles campos todos de Israel. E provavelmente aquele seria o suprimento dele para aquele dia. O menino, cujo nome nem é citado, ofereceu tudo o que ele tinha para que Jesus realizasse o milagre. Aquele menino creu que alguma coisa ia ser diferente. Como que uma multidão de 5.000 homens, a palavra de Deus não cita, era costume do povo de Israel não contar as mulheres e as crianças, então provavelmente tinha ali pelo menos umas 10, 12 mil pessoas, tirando os solteiros, colocando alguns casados com alguns filhos, provavelmente, diz os estudiosos, entre 10, 12, 14 mil pessoas, para ouvir a palavra do Senhor através de Jesus e para serem alimentadas. Estavam ali depois de um dia inteiro, muitos sem alimento. Aquele menino vê em Jesus a fonte do milagre ali para aquele momento e oferece tudo o que ele tem. Que oferta maravilhosa! E muitas vezes eu e você podemos investir no reino de Deus e negamos, eu não tenho tempo, olha, eu sou muito atarefado, olha, são muitas desculpas, são muitas coisas. Mas aquele menino deu todo o seu suprimento que ele tinha para investir em pessoas, porque o reino de Deus são pessoas. Ele foi um instrumento para alimentar 5.000 pessoas, 10, 15 mil pessoas. Deus sim pode fazer o 100%, querido. É o que nós falamos, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. Mas nós temos que aprender uma coisa: a minha parte Ele não vai fazer, a sua parte Ele não vai fazer. Deus é soberano, mas o homem tem a responsabilidade. Responsabilidade humana e soberania divina são 2 conceitos que não se anulam, eles caminham juntos. O Senhor deseja se relacionar, Ele é soberano, mas Ele deseja que nós nos acheguemos a Ele, que nós aprendamos com Ele,
Porque senão Ele dirige as nossas vidas e a gente não tem vontade própria, a gente vai para onde Ele quiser e acabou. Não, querido, Ele deseja que nós tenhamos um coração diferente. Amém? Glória a Deus. Então, se não tivermos atitude, nós ficamos parados no nosso lugar, no nosso comodismo, esperando que algum outro faça o que é para eu fazer. Querido, não espere uma oportunidade grandiosíssima para investir na obra de Deus. Aproveite cada pequeno momento para semear a palavra, para investir no reino de Deus. E talvez você esteja imaginando, mas está falando de oferta e de dízimo. Não estou falando disso só. É claro, se você é generoso, você vai contribuir. Mas eu estou falando de se doar. No Novo Testamento, essa história de mesquinharia de 10%, e você conta os milésimos de %. Querido, isso não é assim. O Novo Testamento nos ensina a dar tudo que nós temos, tudo que nós somos, o nosso tempo, a nossa vida, a nossa devoção. É no seu trabalho, quando alguém precisa de uma oração, você está se doando. É aquele seu parente que está na última instância do seu desespero, e você dar aquilo que ele está precisando, ou uma oração, ser influência na vida das pessoas. Isso é ofertar no reino de Deus. O que nós damos aqui, mensalmente ou semanalmente, é uma parte daquilo que nós somos. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é fazer a vontade que está no céu, daquele que está no céu. Amém? Então, há muita gente que diz, olha, se eu tivesse muito dinheiro, eu doaria uma parte para os pobres. Quantos de nós já não ouviu isso de alguém? Olha, eu gostaria de ganhar na loteria para ajudar as pessoas necessitadas. E ficamos nesses discursos hipotéticos, ficamos nessas coisas que são hipóteses, que talvez nunca vão acontecer. Você não precisa ser rico para investir na vida de alguém, querido. O reino de Deus é compartilhamento, é cada um compartilha o que tem, e aquele que não tem recebe de bom grado. O pobre, a criança, a viúva são protegidos nesse sistema, e aquele que tem mais dá, paga a conta. Aquele que tem paga a conta. O reino de Deus não é uma contabilidade, queridos. Amém? É isso que eu procuro ensinar sempre aqui, e a chave disso é generosidade. Amém? Cada um dá aquilo que tem. Você não pode dar aquilo que não tem. Se você não é generoso, você não tem nada a oferecer. Mas o reino de Deus é daqueles que se fazem como as crianças, que são simples, são humildes. Amém? Então, a gente às vezes nunca se apercebe do plano que podemos dar, tudo que temos, dos planos de Deus nas nossas vidas. Nosso tempo, nossa vida, nosso coração na obra de Deus. Então vai aqui alguns exemplos de pessoas que investiram o que tinham. Aquela viúva que abençoou Elias com um pouquinho de farinha. Aquela mulher estava pobre, ela abençoou, ela tinha um punhadinho de farinha, um pouquinho de óleo, fez um bolo lá para o profeta, e ele falou, jamais vai faltar azeite na sua botija e farinha na sua panela. Houve uma multiplicação miraculosa. Está lá no livro dos Reis. Leia a palavra de Deus, conheça os exemplos. Moisés dizia que não sabia falar direito, mas ele se dispôs a estar no centro da vontade de Deus. E olha quem foi Moisés. Um cara simples que conduziu um povo obstinado, difícil, idólatra, à vontade de Deus. Isaías no capítulo 6 ele fala, Senhor, eu sou um cara com lábios impuros, e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros, e agora eu estou vendo a tua glória, meu Deus, eu vou morrer. Aí o Senhor Jesus, naquela visão, cura a vida de Isaías, e ele fala, Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. Era tudo aquilo que ele tinha, um cara que se considerava pecaminoso. Jeremias se achava muito jovem, achava que não tinha capacidade de falar, mas Deus o capacitou. Mateus era odiado por ser cobrador de impostos. Imagina, um agente da Receita Federal, que te toma 27,5% daquilo que você ganha hoje em dia. Geralmente não é um cara muito amado. Mateus era um desses caras. Mas Jesus o chamou
e ele atendeu e passou a seguir, e foi uma bênção, e escreveu um dos evangelhos que nós temos aqui na nossa palavra de Deus. Zaqueu também era odiado pelo mesmo motivo, e ainda levava um sempre a mais, mas abriu as portas da sua casa, teve um encontro com Jesus, sua vida foi transformada, e ele falou: olha, eu restituo aquele a quem tenho roubado 4 vezes mais. Quando o Senhor Jesus entra na vida de uma pessoa, algo diferente acontece, queridos. Davi era um simples pastor de ovelhas, não foi nem convidado para a reunião que Jessé, o seu pai, tinha feito lá com o profeta Samuel. Houve um desfile lá de homens fortes, para cima e para baixo, e Samuel falou: não é nenhum desses aí, falta um. Aí o pai dele: tem um lá, um pequenininho, o caçula, está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar esse, que é esse o rei de Israel. Queridos, veja, não é na sua força, não é na minha força, não é na sua capacidade, é na capacidade de Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Neemias era um copeiro do rei, um garçom. A menina lá escrava na casa de Naamã, que a Bárbara pregou na semana passada, aquela menina foi usada por Deus para alertar o chefe do exército da Síria sobre o fato de que havia alguém que podia lhe trazer a cura para a lepra. Uma menina simples, levada cativa de Israel. Veja, a disponibilidade humana junto com o agir de Deus. Seja um instrumento, queira ser um instrumento de Deus. Talvez você tenha um pouco de conhecimento, um pouco de sabedoria. É isso que o Senhor precisa. O Senhor não precisa de filósofos, o Senhor não precisa de pessoas com QI de 200 e poucos, elevadíssimos. Queridos, o Senhor deseja usar você com as suas limitações, na sua força, do jeito que você está, do jeito que você é, com os seus dons, com os seus talentos. É Ele que vai te capacitar. Amém, queridos? Qual é o seu pão e o seu peixe? Outra coisa que nós aprendemos no versículo 8, vamos ler novamente. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? O apóstolo André foi o que anunciou o menino dos pães. Imagina você, no meio de 15 mil lá, 5 mil homens, ou seja, 14 mil pessoas, entre mulheres e crianças. Acharam um lá, que talvez levantou a mãozinha lá: olha, eu tenho uma coisinha aqui. O que nós aprendemos? Que o coração disponível não é tão facilmente encontrado, né? A palavra mostra que é bastante provável, né? Não podemos afirmar isso com toda certeza, mas muito provavelmente ele não foi o único que levou o seu lanchinho. Muitos outros devem ter levado o seu lanchinho. E talvez, se não fosse a disponibilidade dele e a oportunidade de Jesus realizar o milagre, talvez seria fácil ali cada um dividir um pouco, porque é isso que o Evangelho ensina, que eu e você temos que dividir as nossas coisas com aqueles que não têm, os nossos recursos, nosso tempo, o nosso amor, a nossa dedicação. É isso que ele nos ensina, é isso que nós procuramos fazer isso nessa comunidade aqui. E é difícil, queridos, mas talvez Deus não precisaria ter intervido. É claro que os desígnios dele são soberanos, mas se aquelas pessoas não fossem tão individualistas, talvez apenas um menino se dispôs. O sistema mundano ensina isso. Imagina, fulano não se mexe, ciclano não sai da internet, né? Eu vou ficar na minha também, eu não quero saber. Fulano nem se coça, fulano não faz nada. Querido, o cristão vive dia após dia na contramão do sistema. Ele compartilha e é abençoado, e doa e é surpreendido com dádivas também. Amém? Eu creio nisso. Eu já experimentei isso. Quantas vezes no momento de dificuldade o Senhor levanta pessoas para nos ajudar. E quantas vezes nós, sem sabermos,
Às vezes somos instrumentos para abençoarmos a vida das pessoas. Não espere uma oportunidade grandiosa para fazer a obra de Deus. Invista em pessoas. Leve o evangelho. Satisfaça a fome de alguém que tenha fome. Dê alimento para aquele que esteja faminto. Seja um ombro, não seja acusador. Viu como é fácil? Não é difícil. E o resultado, querido, outra coisa que nós aprendemos, quinta coisa que nós aprendemos, é que o resultado da entrega supera as expectativas, né? Não houve saciedade da fome daqueles 15 mil. Ainda sobrou muita comida. E a palavra de Deus diz que nada foi desperdiçado. O reino de Deus é assim. A nossa semente às vezes é pequenininha, parece ser pequena, mas nas mãos de Deus ela se torna poderosa para abençoar. Uma semente de laranja não produz só uma laranja. Costumo dizer que uma sementinha de laranja vai brotar uma laranjeira que aí vai dar tantas laranjas, e várias vezes. Temos que pregar o evangelho do reino de Deus a todos quantos a gente possa alcançar. Cada vida alcançada pode ser usada para transformar outras vidas. Muitos de nós aqui são frutos de oração. Quantos e quantos de nós aqui, nós oramos na célula: Senhor, salva fulano, salva ciclano, e hoje estão aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Isso aconteceu lá na casa do centurião Cornélio também. Pedro foi até lá, pregou para ele, e a família dele inteira foi salva naquele momento. Então nós vemos que o resultado daquela multiplicação, sobraram cestos e cestos ainda daquela comida. Amém, queridos? E por último, nós vemos que o resultado do milagre de Deus não pode fazer diminuir a humildade. Jesus podia ter se aproveitado daquela situação. Olha que marketing político, né? Contra esse marketing não teria outro candidato que ganhasse dele. E estavam querendo que ele se tornasse rei, porque viam em Jesus um revolucionário que poderia ser o grande libertador terreno de Israel, que libertasse Israel com aqueles milagres todos das mãos de Roma. Mas não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio salvar o povo de Israel, mas também veio salvar a minha vida e a sua vida. Se ele não tivesse ido para a cruz, não teríamos esperança nenhuma, querido. O reino dele não é desse mundo. O nosso reino não é desse mundo. Não se apegue nas coisas deste mundo, querido. Com muito temor eu estou dizendo isso. Há uma presença de Deus nesse lugar. O Senhor deseja usar as nossas vidas. E nessa noite o Senhor pergunta para mim e para você: qual é o seu pão e o seu peixe?